Que absurdo, gente, não pode fazer isso. Ficou o caos, 5 mil pessoas no caos. Não conseguia falar, não conseguia acessar, o site não funcionava, não tinha interação ativa de presencial. Como é que funciona isso? Não pode largar essa bomba na mão do cliente. Testa isso, pô, e mantém o paralelo. Eu acho que o rigor deve continuar na aceitação, sabe? Tem que ter rigor, sim. Tem que pegar a minha população, que eu ofereço a você, colocar na sua base, simular custos e trazer aquilo para a discussão. Aquilo é seu custo. Aquilo é seu custo. Mas tem que saber me dar as vantagens que oferece além disso. O pagamento antecipado da renda financeira. A minha população dilui sua DA, que você tinha 100 pessoas, agora tem 200, é metade sua DA por cada vida. Quer dizer, é ser justo, ser equilibrado no cálculo, mas precificar com competência técnica, sabe? Que aquilo vai sustentar, a não ser por um acidente de percurso, mas em teoria estatística vai sustentar. Tem muita gente pegando contas deficitárias por preço menor que está pagando na outra que deu prejuízo. Meu Deus, aí não vai funcionar mesmo. E botam um contrato de 3, 4 anos com cláusula neolina de saída. Meu Deus, o consumidor é inculto, ele não sabe disso. Às vezes nem lê o seu contrato e assina. Aí para sair tem que pagar 1 ano, 2 meses, 10 meses, pô, para sair do contrato que está ruim. Que se fica subordinado a um reajuste leonino. Então tem que ter um pouco mais de clareza, de seriedade, de parceria. O meu consumidor tem que sentir conforto nas minhas relações, confiança nas minhas proposições. E isso não está funcionando dessa forma. Não está dessa forma. Eu falo na base, tem muita gente segurada comigo. Essa confiança não existe. Há uma desconfiança total. E sente-se desrespeitado pelo próprio agente, para que ele paga para suprir a sua saúde. Incrível. Você sabe que conversar, olha, eu estava falando com um gestor de efetivo enorme, não vou nem quantificar aqui, que eu identifico logo quem é esse consumidor. Ele não consegue falar com as pessoas que resolvem. Centralizou-se exacerbadamente as decisões para não desperdiçar dinheiro e não deu fluidez. As respostas demoram. Quando chegam foi inoportuna e não resolveu as demandas. Vem muito mais explicação do que resolução. Cara, para com isso. São grandes efetivos. Senta com ele. Melhora isso. Qualifica esse mútuo. Dá sugestão a ele. Não é só tarifar, isso não, já acabou esse tempo. E dá atendimento. O que importa, qualquer que seja o problema, aceitou, entrega. A qualquer custo, se você errou, o consumidor não tem culpa. Entrega sempre, não vai alegar que está com serviço ruim, não posso liberar. Tem que liberar o que está previsto. Aceitou errado, paga a conta. Então aceita melhor, qualifica a aceitação. Eu acho que também tem que ter uma redução desse giro nervoso de rede. Meu Deus. Não tem mais rede, estabilidade de rede, troca todos os dias. Eu não acumulo prontuário. Quando eu troco de médico, o prontuário é novo. E o médico vai pedir um monte de exame. Essas coisas não funcionam assim. Prontuário antigo valoriza meus custos futuros. Sabe, eu tenho um perfil, sei como é que é. Então, trabalha melhor com esse negócio de rede. Esse enxugamento de todos os hospitais, eu até acho que talvez tem muito mesmo, mas tem que ser feito com responsabilidade. Não é porque eu dou para um hospital, tem 3 hospitais, cada um com 100 pessoas, eu pago 10 moedas para cada um. Se eu colocar os 3 no hospital só, eu vou pagar 8 moedas para cada um. Mas será que esse custo vale a penalização do usuário? O usuário tem que estar na tela da discussão. Em que eu pioro a situação dele por esse enxugamento? Será que essa é a solução que ele precisa? Eu ofereci isso com 3 para ele, agora eu vou cortar para 1. Sabe, gente, tem que ter um pouco de respeito às relações, respeito aos contratos. E outra coisa, tem que focar sim nos planos regionais. Os planos têm que ser mais enxutos sim, eu concordo plenamente com isso. Acabar com o reembolso, dar a rede adequada, sabe? E proximidade do usuário, só para urgência e emergência fora dali. Tem que começar a pensar em planos regionais. E eu digo mais, tailor-made, cada população tem uma demanda diferente da outra. Então tem que analisar cada caso como um caso ímpar. E tentar trazer solução para ele, sabe? Não dá mais para comprar solução massificada. Nosso país é um país continental, com contrastes sociais, contrastes econômicos, contrastes de tudo quanto é natureza, de culturas, de hábitos, regiões mais e menos servidas, regiões mais e menos qualificadas. Então, não é comum. Isso não é uma omelete, não, gente. Tem que tratar cada caso como um caso específico. E isso você consolida relações e precifica justamente, com previsões de equilíbrio e tudo mais. Eu acho que as DA foram enxugadas nervosamente. Meu Deus, como reduzir o quadro? É quase impossível ter atendimento de pós-venda nas operadoras em geral, estou falando em geral. O mercado está ruim, não tem gente que atende, não tem competência nas pontas e nem empreendedores que vê uma conta em risco e não sabe levar isso para a sua diretoria, não sabe subir na escala, talvez por opressão, não levam.
talvez por prevenção, até política interna, tem que se levar isso para dentro, tem que qualificar a ponta do atendimento, tem que estabelecer pessoas que saibam o que estão fazendo, que tenham autonomia para resoluções básicas, elementares. Não dá para continuar assim. O consumidor precisa de mais, ainda mais o corporativo que paga 80% desse mercado. Ele não tem interlocutor, gente. Ele não leva ele mais a sério. Isso não pode continuar assim, tem que mudar. O atendimento na ponta está muito, muito ruim. Tem que se qualificar isso com gente competente, comprometida, responsável, preparada, senão não adianta. Faz de conta que eu pago, faz de conta que você me entrega, e não é assim. Outra coisa, eu acho que realmente tem abuso de consulta. Eu acho que tem muita consulta para pegar bono de férias. Então, as consultas precisam ser gerenciadas sim, até para o próprio contratante. Um excesso de consulta pode indicar caminhos de fraude. Claro que sim. Pode piorar o absenteísmo do meu cliente, porque eu não estou acompanhando isso. Indicar para o cliente esses parâmetros que fogem da normalidade. Pontuar o indivíduo que está agredindo esses indicadores. Gestão, gente. Gestão e comunicação. O agente de mudança é o cliente. Mas o indicador dos problemas é o operador. Ele tem a base de dados. Está lá na mão dele. As bases têm que ser melhor. As bases têm que ser qualificadas, têm que ser mais atuais. Ou tem delay de 6 meses para entregar uma base de dados. Tem relatório de seguradora que choca. Eu recebi tanto, paguei tanto. No quê? Ninguém sabe, não tem detalhe, não dá para analisar isso. Gente, tem que mudar isso, tem que ter um rol mínimo de relatório para ser atendido para o cliente, ele tem que ter percepção nos dados, tem que tirar indicadores dos dados e analisar desvios dos dados e tomar ações redutoras de risco baseadas nos dados. Sem dados não se gerencia. Esse sigilo da informação está perfeito, mas todas as empresas têm médico, o corretor tem o seu médico, estaria a responsabilidade, imputa a culpa, imputa a pena, se ele trair a fidelidade, mas não omita informações. Quanto mais analítico, mais a minha possibilidade de analisar e perceber os vetores que agridem, os vetores que fogem da normalidade da minha população. Os parâmetros da seguradora indicam os meus parâmetros, estou muito longe ou muito perto. Gente, é dado, vocês têm dado, têm informação. Ponha isso na mão dos seus corretores, dos seus clientes de massificados, de populações corporativas, porque ali tem que ter muita gestão. Eles estão dispostos, empresários, mas às vezes falta dados, os dados são atrasados, as competências quando traz os dados não são, nem sabem do número que estão falando, só entrega os dados. Tem que pôr gente inteligente dos dois lados conversando, eles têm que conversar melhor. E outra coisa, tem que mudar o paradigma. Em vez de ser um intermediário financeiro que paga as contas, gente, vocês têm que mudar, vocês têm que ser coordenador de cuidados, coordenar cuidados. Levando solução, conforto, levando dignidade no atendimento, pontualidade e controlando o custo. Vocês são um gestor de cuidado, coordenador de cuidado. Não é só pegar dinheiro e passar e pagar, não precisa de vocês. Vistoriar conta, auditoria de conta, questionar processos absurdos, pontuar desvios de padrão, desvios de parâmetros básicos. Vocês têm que ser gestores, cara. Gestores e coordenador de cuidados. E tem que qualificar imediatamente o atendimento nas pontas. Eu acho que quando as empresas operadoras de seguro enxugaram o quadro, eles estavam certos, tinha que fazer redução de IDA. Mas o pós-venda não pode falhar. Olha, eu tive mudanças nesse contexto de virtual para pessoal, operadoras de implantação de conta com 4, 5 mil vidas de segurados, não tem mais pessoal, é só virtual. E o acessado do site estava bloqueado, não acessava as respostas. Foi ajustado com o meu cliente. Que absurdo, gente, não pode fazer isso. Ficou caos, 5 mil pessoas no caos, não conseguia falar, não conseguia acessar, o site não funcionava, não tinha interação ativa de presencial. Como é que funciona isso? Não pode largar essa bomba na mão do cliente, testa isso, pô, e mantém o paralelo, até que se arredonde plenamente. Nunca vamos ter um virtual tão pontual quanto um ser humano. Monitorando virtual, o virtual indica, soluciona o elementar, mas não soluciona as exceções. Tem que ter alguém pronto para suportar as exceções, e as exceções são quase sempre emergenciais. É um procedimento que não foi aprovado no estado crítico do paciente e não anda, você não tem a quem falar. Então, tem que repensar violentamente isso. Eu acho que perfeita virtualização, mas há que ter um amparo de pessoas, seres humanos falando com seres humanos quando a coisa não se resolve no virtual. Não deixar a própria sorte do próprio segurado, que se dane, não está funcionando, o problema é seu. Não é assim. Eu acho também que precisa começar a criminalizar o próprio usuário quando ele falta com a moral. Ele tem que ser penalizado. E o médico também. Eu vejo que já tive situações super estressantes com operadoras, o médico fraudulento, era fraudulento mesmo, levamos as evidências, colocamos na mesa,
E ele foi penalizado, foi cobrado, foi alertado, mas não foi descredenciado. Eu falei, mas poxa, ele não pode continuar lá. Ele é o único médico que eu tenho naquela região. É contemporizar com fato. É contemporizar com crime. Eu tive soluções aqui dessa natureza. Isso não cabe mais. Isso não cabe mais. Pecou, penalidade em cima. Sabe? Desviou, penalidade em cima. Não dá para contemporizar com crime. Sabe, negócio de médico que oferece 2 recibos porque está acima do reembolso, eu faço os 2. Isso é comum, vai no consultório. A secretária pergunta, você quer 2 recibos? Poxa, meu Deus do céu, isso é crime. Eu já tive enfrentamento forte, até perdi um médico que me atendia há muito tempo por causa da postura da secretária, não gostou, falou para o médico. Cara, mas é assim, isso não é papel meu não, é papel de vocês, gestores do plano. O usuário também, ele tem que perceber que ele está fazendo um crime, isso é crime. O médico também tem que saber que isso é crime. Isso não é Código Civil, é Código Penal, é 171, estelionato, sabe? E ele não percebe isso. O médico está acima de qualquer suspeita, não está. Ele está fazendo crime. Ora, quando você parar para sua empregada, sua secretária pedir 2 vezes, perguntar se é 2 recibos, você está fazendo um crime e induzindo ela informação de quadrilha. Ela está junto com você fazendo passar suas vontades criminosas. Está errado. Precisa ter moral nesse ambiente. Saúde tem que ter moral acima de tudo. Não dá para ter saúde com imoralidade, meu Deus. Isso não é justo, não é sério. Então temos que mexer bastante com esses conceitos de criminalização do usuário da cadeia como um todo. E tudo pode ser controlado. Você tem que ter os controles dos dados, ter ações pontuais para resolver, para inibir fatores que agridem sua sinistralidade. E você tem que definir com clareza o que você quer com o plano de saúde, meu Deus. Ah, eu quero um plano de saúde. Qual?